Na Bahia, moradores de várias cidades do interior acordaram assustados ontem. O motivo foi um terremoto de magnitude 4,6 na escala Richter, registrado até mesmo nos Estados Unidos. Moradores de Salvador também sentiram os tremores secundários. Acompanhe essa reportagem da Record TV na Bahia. O terremoto foi sentido em várias cidades do Recôncavo Baiano e Vale do Jequiriçá. O epicentro teria sido na cidade de Amargosa, onde o tremor alcançou 4,6 na escala Richter. Foi a pior sensação que eu tive. A gente não entendeu o que estava acontecendo. A gente achou que fosse alguma coisa na casa de trás. Foi um pouco meio apavorante, né? A gente aqui na cidade nunca acostumado a ouvir essas coisas. E o povo ficou um pouco meio em pânico, né? Foram mais de 10 tremores de terra neste domingo. Fiquei morrendo de medo, viu? Meu filho mesmo pequenininho ficou morrendo de medo, agarrou em mim. Eu fiz, meu Deus, o que é isso? Eu nunca tinha visto isso, não. No município de Santo Antônio de Jesus, os produtos das prateleiras de mercados caíram. A câmera de segurança de uma casa perdeu o foco e a estabilidade. Vi tudo balançando já, a cama, a porta do meu guarda-roupa abriu, o neném estava com o celular, jogou o celular em cima da cama. Em Castro Alves, até os cachorros na rua se assustaram. Na cidade de São Miguel das Matas, as paredes desse prédio racharam. Em Salvador, a 167 quilômetros de Amargosa, também foi possível sentir tremores secundários. Por volta das 7h45 da manhã, mais ou menos, eu senti o tremor. Até coloquei a mão na parede assim, achando que eu estava me sentindo mal. Só que foi muito rápido. Coisa de uns 5 segundos mais ou menos, passou. Nas áreas onde teve maior magnitude, o terremoto durou cerca de 20 segundos. Geólogos da Rede Sismográfica do Brasil e também dos Estados Unidos registraram o fenômeno. Especialistas disseram que tremores de terra na região do Recôncavo Baiano são comuns por questões de localização geográfica, mas desta vez foram bem mais fortes. A razão desses eventos são falhas geológicas que estão sendo reativadas na região. A região do Recôncavo Baiano é uma região, conhecidamente uma região sismicamente ativa desde o começo do século XX, e agora parece que a gente está tendo uma nova série de eventos sísmicos que estão sendo monitorados através dessas redes sismográficas. Os moradores do Recôncavo Baiano até já conseguem diferenciar os tremores. Acredito que ano passado teve um que foi um pouco mais suave. Esse não sacudiu bastante de acordar, as pessoas estavam dormindo, a cama sacudia muito de um lado para o outro e os vidros balançaram bastante, fez bastante barulho. Impressionante, né? E hoje voltou a ter tremores nessa mesma região. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o professor Humberto, ele que é especialista também, acompanha várias situações aqui no nosso Nordeste, é do Lápis, aqui em Alagoas. E eu queria saber dele exatamente disso. Esse tremor que a gente viu hoje na Bahia, com uma intensidade até maior, já foi registrado também aqui em Alagoas em algumas épocas. Eu lembro que, acho que ano passado, foi início desse ano, a gente chegou a dar também. E o que é que se explica, professor? É alguma parte específica no terreno no Nordeste? Boa noite. Bom, boa noite a todos que estão conectados. Olha, o que é importante a gente destacar, tremores sísmicos na região Nordeste do Brasil é comum. O que não foi comum foi esse registro de 4,6 na escala Richter. Normalmente, esses tremores, eles estão na intensidade de 1,6, 2,2, mas o que foi registrado ontem de 4,6 e hoje, completando um total de 12 tremores na região do Recôncavo Baiano, isso chegou a atingir 43 cidades e foi validado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos, a USGS, assim também como os observatórios de Brasília e de São Paulo. Rio Grande do Norte também identificou esse abalo de 4,6. O que pode ter causado? Como destacou aqui, a gente tem o laboratório trabalhado com esses abalos sísmicos em função do desastre do derrame de óleo no Nordeste no Brasil. A gente fez um levantamento de todos os dados, principalmente na região do mar e continental, mas sobretudo do mar, e o que a gente tem visto nas duas áreas, na área continental, principalmente no semiárido nordestino brasileiro e na região oceânica. O que foi registrado domingo também, e não foi falado pela imprensa,
foi um tremor de 6,5 graus, o que é um tremor extremamente alto, na região ali próximo, subindo a Fernando de Noronha, onde a gente tem uma placa, o que chama-se placa caribenha. Existem diferentes placas, que são placas tectônicas, elas se movimentam, e isso faz com que outras áreas secundárias, como a região nordeste do Brasil, seja também afetada por pequenos tremores. Repito mais uma vez, não é comum a gente ter esse registro de 4,6 de intensidade. Porém, ontem, na região ali do Caribe, muito próximo, passando um pouco acima do Rio Grande do Norte, foi registrado esse abalo de 6,5, o que é muito alto, a uma profundidade de 10 quilômetros. Coincidentemente, é a mesma profundidade que os serviços geológicos dos Estados Unidos, o SGS, e os serviços brasileiros, aí a USP e Brasília, também detectaram a 10 quilômetros de profundidade. Então, há uma certa, pode ter uma relação, ainda que não seja comprovada, mas, coincidentemente, essa região ontem, na região do Caribe, muito próximo ali da costa, muito próximo do Rio Grande do Norte, havia sido registrado. Existem pequenos tremores que são muito comuns na região nordeste do Brasil, principalmente no segundo semestre dos anos, a partir de setembro até o final do ano. Esses tremores de 1,6, 2,5 são registrados e muitos deles estão associados com essa pequena parte de acomodação, pequenos tremores, né, causados por diversos fatores, como desmoronamentos, né, em baixa profundidade, até depósito de água acumulada também provoca esses desmoronamentos. Mas nesse caso de 4,6, deve ter uma relação com o que aconteceu na região do Caribe, também ontem, domingo. E, coincidentemente, veio acontecer hoje também 3,5, o que também faz crer que há uma relação com essa movimentação de placas tectônicas na região do Caribe. E aí pode ter uma correlação, né, professor? Agora é importante frisar, o senhor falou que normalmente acontecem esses tremores de menor magnitude nesse segundo semestre. Então, possivelmente a gente vai ter algum registro, mesmo que seja pequeno, aqui em Alagoas até o final do ano? É muito provável, isso acontece. Muitas vezes a população não sente, porque são tremores de baixa intensidade, às vezes 1,6, 2 graus. E, dependendo da região, às vezes não é documentado por pessoas, porque, às vezes, o que acontece é que esses tremores eles são impactados ou pequenas rachaduras, ou pequenos movimentação da cama, ou de pequenos utensílios de casa, mesa. Então, isso é uma forma de a população detectar. Existem sensores, né, que estão espalhados e são coordenados pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, juntamente com o Centro de São Paulo e o Observatório de Brasília, mas essas informações, às vezes, nem são percebidas pela grande população. Só que o que aconteceu ontem, além da duração e da intensidade, ele provocou rachadura também na superfície. Além das paredes, foram registrados o tremor de 4,6 foi identificado com rachaduras no solo, o que torna muito claro do que a intensidade do fenômeno e a duração dele foi anormal para essa região e isso é que chamou a atenção, porque os pequenos tremores, eles ocorrem ao longo do ano e muitos deles não são nem verificados pela população. Eu tive um bom exemplo quando eu estava no Chile, e aí a gente andando por uma área aberta, eu senti pequenos tremores, e algumas das pessoas que estavam junto conosco, que é muito comum lá, nem perceberam esses pequenos tremores. Então, às vezes, isso passa a não ser percebido pela população, o que não foi o caso que aconteceu ontem no Recôncavo Baiano, onde atingiu 43 municípios, e o 4,6 de intensidade foi validado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos. Então, é considerado como de intensidade média alta. E pode ter gatilho com o que aconteceu na placa tectônica da região do Caribe, um pouco ali superior à região acima do Rio Grande do Norte, onde essa placa tem a movimentação, e outras placas menores, onde que
esse abalo termina provocando a acomodação da Terra. Os pequenos, só lembrando e não ser repetitivo, esses pequenos tremores também podem ser acontecidos. Não foi o caso de 4,6 e nem 3,5, mas pequenos tremores de 1,6 muitas vezes pode ser por depósito de água acumulada, a baixa profundidade de algumas coisas. Mas o que realmente passou ontem no Recôncavo Baiano é fora do comum para a região do Brasil e, sobretudo, para a região nordeste do Brasil, onde que a gente percebe mais esse tipo de tremores pequenos, de baixa intensidade. Professor, muito obrigado pela sua explicação, muito clara, como sempre, né? E sempre bom ter esse conteúdo. Lógico que o LAPS faz um trabalho espetacular na UFAL. Muito obrigado, professor Humberto Barbosa. Boa noite. Bom, a gente agradece pelo espaço e oportunidade, e é importante que a população sempre nos informe do que está acontecendo, porque isso também valida essas informações que são registradas por esses equipamentos e por esses centros. Então, mais uma vez, muito obrigado.